gostaria de falar um pouco sobre mudança de hábito. Isso mesmo, nós temos uma bike escola e nós mudamos ou ajudamos as pessoas a mudar hábitos ou criar hábitos novos, melhores do que os antigos. E a bicicleta para nós é o catalisador dessa mudança. Na verdade, o esporte como um todo, o lazer também, um hobby, serve como catalisador de mudança. Para nós o que faz sentido é a bicicleta. Temos 5 anos nesse trabalho, o que nos fez perceber que a verdadeira mudança ocorre realmente pelos hábitos, que a bicicleta começa a mudar. Então você começa a dormir melhor, a se alimentar melhor, a deixar ou diminuir de beber, de fumar. Só que isso não transborda na verdade para fora dessa esfera da bicicleta. A pessoa acaba se surpreendendo depois que ela começa a pedalar, depois que ela começa a criar na cabeça dela uma meta. Eu quero ir para Itacaré, eu quero fazer a volta do Recôncavo. Nós temos essas metas esse ano, temos também esse ano o Caminho de Santiago. Ela começa a se sentir impelida a se preparar para aquilo. E nós já tivemos diversos relatos de pessoas que dizem que isso mudou a vida dela num 360. Então ela se tornou uma pessoa mais paciente, ela começou a se relacionar melhor com seus familiares, ela começou a acreditar que ela pode provocar mudanças em outras áreas da vida dela, já que no âmbito da bicicleta ela tem conseguido conquistas que ela não esperava, que não acreditava. Então, aproveitando isso, nós estamos no início de cada treino de quinta-feira falando um pouco sobre essa questão de mudança de hábito. E a gente tem utilizado como ferramenta de apoio o livro que fala justamente sobre isso, O Poder do Hábito. Recomendo a leitura. E pegando um pedacinho desse livro, tem uma pessoa, não é um personagem criado, é uma pessoa que existiu de verdade, o Eugene, que durante muito tempo ele serviu como base para estudos da memória, da parte neurológica, de como funciona o nosso cérebro. E eu acho bacana para falar sobre hábito, 2 passagens da história dele. Ele, inclusive, já tem vários filmes que falam sobre isso, né? Comédias românticas, filmes de ficção científica que falam sobre essa questão da perda da memória recente. Ele fez uma cirurgia, ele teve que extrair uma parte do cérebro, e depois disso ele não conseguia se lembrar das coisas recentes. Ele tinha memória até determinado momento da vida, mas as coisas que tinham acabado de acontecer, ele simplesmente esquecia depois de alguns instantes. Então adaptaram a vida dele para que ele pudesse ter uma vida relativamente normal, mas com essas limitações. Então imagine uma pessoa que estava dentro de casa e que se você perguntasse para ele, Eugene, onde é que fica a cozinha? Ele ficava atordoado, ele não sabia dizer onde estava a cozinha. Mas olha o curioso, se você pedisse para ele trazer um biscoito, ele se levantava, ele ia até a cozinha, ele abria o frasco, ele pegava o biscoito, voltava e ele entregava. E aí quando você perguntava para ele, mas olha só, você disse que não sabia onde era a cozinha, como é que você conseguiu trazer esse biscoito para mim? E ele perguntava, mas que biscoito, que cozinha? Ele já não lembrava. Então isso mostra claramente uma coisa que o livro defende, que 60% do que a gente toma de decisão num dia é decisão de verdade. Os outros 40% são hábitos automáticos, que são divididos em 3 partes. A primeira parte é o gatilho, que ativa esse hábito. A segunda é a rotina, é aquilo que você faz quando o hábito é ativado. E a terceira é a recompensa que você recebe. Então, vamos imaginar que quando você sai de um trabalho numa quinta-feira, você fica com muita vontade de pedalar. Então, o gatilho foi a saída do trabalho na quinta-feira, você já sabe que vai pedalar. E depois que você volta para casa, você se sente bem fisicamente, dorme melhor, acorda bem. Então, essa é a recompensa. Só que, voltando ao caso de Eugene, ele não conseguia nem lembrar das coisas. Então imagine como fica claro que a coisa é automática realmente. Outra passagem da vida dele. Ele, sem memória recente, saía de casa, dava uma volta na rua e voltava para casa. A primeira vez que ele fez isso, as pessoas se assustaram, inclusive, porque imaginavam que ele ia se perder. E ele voltou para casa. E aí resolveram fazer o teste. Se alguém parasse ele no caminho e perguntasse onde era a casa, ele não sabia. Ele se perdia, ele não conseguia mais voltar. Mas se deixassem ele seguir o processo dele automático, ele voltava para casa naturalmente. Então, trazendo para a nossa realidade, se você pretende se preparar para pedalar 3 dias até chegar em Itacaré, se você pretende pedalar 3 dias para fazer a volta no Recôncavo, ou se você pretende fazer o Caminho de Santiago, que são 800 km, são 15 dias pedalando, você precisa se preparar para esses desafios com base naquilo que você vai enfrentar. Então, os nossos treinos são preparados justamente pensando nisso. Nós acreditamos no seguinte, se no caminho para Itacaré nós vamos ver a Cachoeira da Pancada Grande, vamos entrar na estrada de terra, nós precisamos fazer um treino onde a gente vai pegar a estrada com acostamento, sem acostamento, com vento contra, com ladeira, porque isso a gente vai encontrar no caminho, mas em algum dos nossos treinos nós temos que encaixar
a estrada de terra. E aconteceu no ano passado, por exemplo, de nós fazermos isso e por acaso nesse dia estava chovendo muito, a gente pegou muita lama. E as pessoas me perguntaram: Daniel, mas não foi muito sofrimento você botar o povo que é iniciante para pedalar nessa lama? Eu disse: não, porque se a gente vai para Itacaré e chega lá no caminho, a gente encontra essa situação, as pessoas vão saber como enfrentar. Então, em resumo, se você quer treinar para fazer uma prova dentro do mato, um Suba 100, você precisa treinar dentro do mato. Se você quer fazer um treino para você se preparar para uma cicloviagem, você precisa treinar nas condições da cicloviagem, precisa pegar a estrada. Quando nós fomos levar o grupo para Barra Grande, nós sabíamos que íamos pedalar pela areia da praia, a gente levou as pessoas para pedalar no areal de Stella Maris, e na época houveram críticas nesse sentido. Pô, Daniel, mas o areal não é muito complicado, não é muito perigoso? Não, não é complicado, não é perigoso a partir do momento que você treina. Então, dando um exemplo simples, você precisa pedalar na chuva algum dia. Então tem treinos que a gente não cancela e mantém o treino mesmo com chuva, porque a gente precisa que você pedale com chuva, que teste a sua roupa, a sua mochila, o seu tênis, se vai escorregar no pedal, se não vai, durante aquele momento de chuva. Claro que a gente não vai colocar ninguém em risco, numa situação de chuva extrema, de vento, de falta de visibilidade, nada disso, mas a gente pedala naquelas condições. Então, aquelas pessoas que pensam que podem fazer um treino pedalando o mais rápido possível, com foco na média, fazendo um bate-volta aqui na cidade, e que porque conseguiu fazer 30 km a uma média de 35, pode fazer qualquer coisa, pode enfrentar uma trilha, pode fazer uma cicloviagem, está enganado. Na verdade, você se prepara para aquilo que você está treinando. Então você vai conseguir fazer um pedal de 30 km com uma média relativamente alta. Para nós, meros mortais, relativamente alta. Média de 35, uma média relativamente alta. Mas você está se preparando para isso, e não para fazer uma trilha de 100 km com 3.000 metros de altimetria. São coisas diferentes, tá? Então, o que é que nós fazemos na Já Fui de Bike? Nós somos uma bike escola, nós ensinamos as pessoas a pedalar, nós melhoramos os aspectos funcionais de quem já pedala e nós treinamos essas pessoas. E para que esse treino faça sentido, nós lançamos desafios todos os anos. Tem 5 anos que nós levamos, na verdade, esse vai ser o 5º ano que nós levamos as pessoas para Itacaré. Temos a Volta do Recôncavo, esse vai ser o 1º ano que a gente vai fazer. Temos o Caminho de Santiago, também é o 1º ano que vai fazer. Então não falta motivo e motivação para que a pessoa pedale. Então esse vídeo é sobre esse assunto. Se você deseja mudar um hábito, você precisa entender o processo que acontece nesse hábito. E se você quer tornar um hábito automático, você precisa repetir, você precisa treinar aquilo de uma maneira que seja similar ao que você quer na realidade que aconteça. Tá bom? Então, fica nosso recado aí de hoje. Semana que vem tem mais. Um abraço.